A linguagem, ela é algo extremamente importante dentro de qualquer processo. A comunicação é algo extremamente importante dentro de qualquer processo. Principalmente no processo político, onde a simbologia, as imagens, a linguagem, a verbalização, a forma como você passa certas ideias, elas ajudam a transformar a opinião das pessoas e a visão que elas têm sobre determinada circunstância. Eu falei há um tempo atrás sobre a necessidade que a esquerda e o campo progressista tinham de saber lidar com esse aspecto da comunicação. Em relação a isso, a seita bolsonarista e a direita, eles são experts. Claro que isso não vem da cabeça deles, porque essa imundície que está aqui, que se diz de direita no Brasil, que se diz conservadora, ela não tem capacidade para poder criar e inovar nesse tipo de coisa. Até nisso eles tiveram que importar lá do Steve Bannon, do traficante de armas, né, amigo do Trump, aqui para o Brasil. E o Eduardo Bananinha é um dos principais responsáveis, ele é o mentor, hein? O mentor intelectual, aquele que fez um Twitter dizendo que isolamento social era diferente, tá certo, de lockdown e que lockdown não resolvia nada. Olha só o gênio, né, que fala isso de um vírus altamente contagioso. Mas isso aí é outra conversa. Eles aprenderam a lidar muito bem com essa questão da comunicação. Eles sabem que o público deles, que aceita bolsonarista, é composto por pessoas que, em boa parte, são pessoas de nível de instrução baixo. E mesmo aquelas que têm, né, nível superior, altamente questionável e duvidoso, muitos compraram diplomas em universidades particulares, eles são altamente sugestionáveis, como Freud e o Le Bon já diziam nas suas obras. As massas são altamente sugestionáveis. Só que para você sugestionar as massas, elas precisam de uma verbalização, de uma comunicação simplista. Por isso que os memes, as frases feitas, curtinhas, ideias que são rapidamente assimiláveis, assim como a grande massa das pessoas gostam mais de músicas simplistas que tem uma batida só, funciona quase da mesma maneira. Ou seja, as frases feitas que eles tentam encaixar para todo mundo, vai para Cuba, não é? Petista, chama todo mundo de petista. Quanto mais simplificado, e uma das funções do fascismo é isso, é a simplificação da ideia, mais eles conseguem massificar essa mesma ideia. Então eles sabem trabalhar muito isso, certo? Infelizmente nós não aprendemos ainda, parece, a lidar com isso. Eu comecei a falar aqui da necessidade da gente criar uma competência em termos de comunicação. E eu passei de um tempo para cá a me referir aos bolsonaristas não como apenas bolsonaristas, mas como seitas bolsonaristas. Gente, isso é muito importante. A gente negligencia esses detalhes, mas a gente não faz ideia do impacto que isso pode causar. Eu lembro que antes dos Estados Unidos invadir o Iraque para roubar petróleo, eles se dirigiam ao Saddam Hussein como o presidente do Iraque. Então eles começaram a mudar a nomenclatura. Não era mais presidente, era ditador do Iraque. O presidente da Síria passou a ser ditador da Síria. Então, uma pequena palavra que fazia toda a diferença no imaginário das pessoas. Então a gente precisa aprender a usar isso. Muitas vezes a gente negligencia o poder que esses instrumentos têm no imaginário das pessoas. De conseguir fazer disso um instrumento poderoso de propaganda. Então, eu estava assistindo um vídeo do canal Normose e pela primeira vez, depois de tanto tempo que eu falo, eu vi um canal se dirigir aos bolsonaristas como seita bolsonarista. Pelo menos isso foi que eu vi, tá, gente? Se vocês tiverem visto há muito tempo já, né, algum outro canal, pessoa usando esses termos, me mostra que eu não conheço, certo? Mas, pelo menos até onde eu sei, eu fui um dos primeiros que insistiu nesse ponto. Porque se no imaginário das pessoas, na sociedade, certo? As pessoas começam a identificar eles como uma seita, isso vai pesar de forma muito negativa para eles. Então a gente tem que aprender a usar isso, a massificar essa ideia. Então pela primeira vez eu vi um canal, certo? Usando esse termo, chamando de seita bolsonarista, que foi o canal Normose. Né? Então a gente precisa massificar isso. Não é bolsonarismo, é seita bolsonarista. Não é bolsonarista, é membro da seita bolsonarista. Vocês podem perceber que sempre que eu me refiro a isso, certo? Eu uso esses termos como uma tentativa de massificar essa ideia.
de fazer com que vocês se dirijam a eles até chegar ao ponto de eles se sentirem incomodados, mas mais importante do que isso, é que essa ideia de seita se massifique na sociedade. As pessoas olhem para eles como uma seita, que olhem para o Bolsonaro como líder de uma seita. E isso pese negativamente. Lembrem-se, nós somos pedra, não somos vidraça. Eles que devem mostrar resultado para a sociedade. E com todo o material que já tem aí, de vídeo negacionista, né, de piadas dos mais diversos tipos, né, contra falando da doença, negligenciando, fazendo deboche dos mortos, tudo isso aí reforça ainda mais aquilo que a gente vai verbalizar. Ok, gente? Então, vamos aprender a usar isso para combater, certo? Esse tipo de movimento, essa seita nós devemos aprender a lidar também com a questão da comunicação mais simples, mais eficaz, né, que possa massificar entre as pessoas e que possa ser atingida a uma massa, tá certo? E eles possam ser identificados dessa forma negativa, percebe? Bem, comenta aí, sua opinião é muito importante para mim. Um grande abraço, dá o like, compartilha, ativa o sininho. Valeu, gente. Tchau.